Bom dia. Iremos dar início a mais uma aula de física. E quem fala com vocês é o professor Jonas. Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre movimento de quedas dos corpos. Antes de iniciarmos nosso conteúdo, vamos falar sobre Aristóteles e o seu pensamento a respeito da queda dos corpos. O grande filósofo Aristóteles, aproximadamente 300 anos antes de Cristo, acreditava que, abandonando corpos leves e pesados de uma mesma altura, seus tempos de queda não seriam iguais. Os corpos mais pesados alcançariam o solo antes dos mais leves. Então essa era a ideia de Aristóteles. Ele se baseava na sua observação e concluiu que objetos mais pesados cairiam mais rápidos do que objetos mais leves. Só que essa ideia estava equivocada, porque o movimento de queda dos corpos não leva em consideração a massa deles. Por esse motivo, não podemos afirmar que eles terão tempos de quedas diferentes quando forem abandonados de uma mesma altura. Galileu e a queda dos corpos. Galileu ele é considerado o introdutor do método experimental na física, acreditando que a realização de experimentos, ao controlar as partes importantes do fenômeno, ajudaria na sua explicação. Já os aristotélicos consideravam que os experimentos não serviam para estudar a realidade. Esse método inovador serviu para abordar a pesquisa de um modo diferente, o que levou a conclusões bem distintas de Aristóteles. Então Galileu, diferentemente de Aristóteles, baseava suas análises científicas em experimentos, e a partir daí ele percebeu que os corpos eles possuem o mesmo tempo de quedas quando são abandonados de uma mesma altura. Mas essa ideia de que um objeto pode cair mais rápido que o outro, dependendo da sua massa, é uma ideia equivocada, porque existem muitos fatores envolvidos no estudo da queda dos corpos, e esses fatores vão ser destacados aqui a partir de agora. A primeira coisa a ser levada em consideração quando falamos de queda livre ou de queda dos corpos é a aceleração da gravidade. O que é a aceleração da gravidade? A aceleração da gravidade é representada pela letra G e é constante em corpos que estão em queda livre. Ou seja, para um corpo que esteja localizado na superfície da Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa dizer que, ao estar em queda livre, um corpo ele possui uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado, isso na superfície da Terra. Mas o que vem a ser essa aceleração da gravidade? Muito bem. A gravidade, por sua vez, é uma força que puxa os corpos para o centro da Terra. E ao fazer isso, os corpos eles são atraídos com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração ela é constante para qualquer corpo, independentemente da sua massa. Por esse motivo, corpos caem ao mesmo tempo, se eles forem abandonados de uma mesma altura. Mas o que pode interferir no movimento de queda de um corpo é a resistência do ar. A resistência do ar ela é um fenômeno que atrapalha de certa forma o movimento. É como uma espécie de atrito que dificulta mais a queda dos corpos. Ela atua com mais intensidade em corpos que possuem menor massa e mais intensidade e menos intensidade em corpos que possuem uma massa maior. Por exemplo, dois objetos, um elefante e uma pena, são abandonados simultaneamente da mesma altura. Determine qual deles chega primeiro ao chão, admitindo que a experiência se realize no ar ou, letra B, no vácuo. Muito bem. Se essa experiência se realizar no ar, nós sabemos que o ar ele vai agir com maior intensidade na pena do que no elefante. Nesse caso, a massa vai interferir, não na queda dos corpos, mas vai ser a resistência do ar que vai atrapalhar o movimento. Então, o objeto que possui a maior massa, ele vai chegar maior
Aliás, ele vai chegar mais rápido ao solo por conta da resistência do ar. Mas se esse experimento fosse feito no vácuo, o vácuo é um local onde se isola do ar, ou seja, é um ambiente onde não existe a resistência do ar, um ambiente isolado. Nesse caso, tanto o elefante quanto a pena estariam sujeitos apenas à aceleração da gravidade. Ou seja, caso não houvesse ar e outras partículas, o elefante e a pena cairiam com a mesma velocidade e chegariam ao mesmo tempo no chão. Então, quando se fala em queda de corpos, nós desprezamos a resistência do ar para analisar que os corpos caem ao mesmo tempo quando são abandonados de uma mesma altura. Isso quando nós desconsideramos a resistência do ar. Lançamento vertical. O lançamento vertical é um movimento de uma dimensão no qual se desconsidera o atrito com o ar, ou seja, se despreza a resistência do ar. Esse tipo de movimento ocorre quando um corpo é lançado na direção vertical e para cima. Veja só esse exemplo. Nós temos aqui uma pessoa arremessando uma bola de uma altura inicial. Então esse é um lançamento vertical. Essa vai ser a trajetória da bola na subida até ela atingir a altura máxima, onde vai apresentar essa outra trajetória na sua descida, ou seja, vai estar em queda livre. Na primeira situação nós temos o lançamento vertical. Após atingir a altura máxima, na altura máxima sua velocidade é zero, e aí ela inverte o sentido do movimento e vai estar em queda livre, que vai ser na descida. Então esse é o lançamento vertical. Quais são as equações do lançamento vertical? Bem, no lançamento vertical, nós temos um movimento uniformemente variado. E a equação horária da velocidade é V igual a V inicial menos G vezes T, onde V é a velocidade, V0 é a velocidade inicial, G é a aceleração da gravidade, geralmente vale 10 metros por segundo ao quadrado, quando tratamos da superfície da Terra, e T é o tempo. A equação de Torricelli, que nós aprendemos nas aulas anteriores sobre movimento uniforme variado, ela vai ser escrita como V ao quadrado, vai ser igual a V inicial ao quadrado, menos 2 vezes G vezes H. Nesse caso, G continua representando a aceleração da gravidade e H é a altura do objeto. Veja que nós temos um sinal negativo. Quando um objeto está subindo, sua velocidade está diminuindo, ou seja, o movimento é retardado. Por isso que o sinal é menos. E a equação horária dos espaços vai ser H é igual a H inicial mais V0 vezes T menos G vezes T ao quadrado sobre 2. Lembrando que esse H representa a altura. H é a altura final e H0 é a altura inicial. Então, quando tratarmos da queda livre, nós teremos que V vai ser igual a G vezes T. Por quê? Porque a velocidade inicial vai ser zero. Então nós teremos só o produto entre a aceleração da gravidade e tempo. A equação de Torricelli vai ser V ao quadrado igual a 2 vezes G vezes H, porque V inicial é zero. E a equação horária dos espaços se resume a H igual a H inicial mais G vezes T ao quadrado dividido por 2. Então essas são as equações para o movimento de queda livre. Vamos aqui analisar um exemplo. Um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. A distância entre os pontos A e B é... Então nós temos as alternativas, vamos analisar a resolução. Dados: g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, V inicial 10 metros por segundo ao quadrado, V final igual a 50 metros por segundo ao quadrado. Podemos aplicar a equação de Torricelli, que diz que V ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado, mais 2 vezes G vezes H. Nesse caso, estamos tratando do movimento de lançamento vertical. Então, como V é 50, fica 50 ao quadrado igual a 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes H. 50 ao quadrado vai dar 2.500, que vai ser igual a 10 ao quadrado, que vai ser 100, mais
2 vezes 10 que dá 20 vezes H. Isolando o H, nós teremos o quê? Teremos 2.500 menos 100 dividido por 20, que vai dar 2.400 dividido por 20, ou seja, a altura vai ser igual a 120 metros, que representa a alternativa B. Então, fizemos aí um exemplo envolvendo lançamento vertical. Essa foi nossa aula de hoje sobre queda dos corpos. Espero que todos tenham compreendido. Façam atividade, tenham bons estudos.